bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março. E você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que Bolsonaro assina MP que libera nova rodada do auxílio emergencial. E senador Major Olímpio morre após complicações de Covid. E ainda, Banco Internacional de Desenvolvimento vai destinar 20 milhões de dólares para Fundo da Amazônia. E olha só, o senador Major Olímpio, de 58 anos, teve morte cerebral confirmada pelos médicos por Covid-19. O senador Major Olímpio é a terceira vítima fatal de Covid-19 entre os parlamentares do Senado desde o início da pandemia. Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, estava internado desde o início do mês no Hospital São Camilo, na capital paulista. Em 5 de março, ele foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo. Natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, o senador completaria 59 anos neste sábado. Olímpio foi vereador na capital paulista, deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos e deputado federal por 1 mandato. Antes de se dedicar à carreira política, serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. Além de bacharel em ciências jurídicas e sociais, exerceu as profissões de jornalista, professor de educação física e de técnica em defesa pessoal, e também foi instrutor de tiro. Apesar da internação, Major Olímpio chegou a participar em 3 de março de uma sessão de trabalhos do Senado, por meio de videoconferência direto do hospital. O senador deixa esposa e 2 filhos. E a notícia da morte do senador repercutiu no ambiente político. Lideranças lamentaram o falecimento dele nas redes sociais. O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, escreveu: "Com pesar, solidarizo-me com a família e amigos do nosso senador Major Olímpio, enviando-lhes minhas condolências, força e fé." O ex-presidente da República, Michel Temer, publicou uma mensagem em que lamenta o falecimento do senador Major Olímpio. Temer destacou que o senador colaborou quando o ex-presidente ocupou a Secretaria da Segurança Pública e que Olímpio era combativo e atuante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu: "Lamento a notícia devastadora sobre o falecimento do senador Major Olímpio, mais uma vítima da Covid-19. Nós brincávamos nos corredores da casa sobre a política do café com leite, momento da história do nosso país. Pensávamos diferente, mas gostávamos e respeitávamos um ao outro. No dia de hoje, perdemos um companheiro de trabalho, um trabalhador, um amigo. Perdemos mais um brasileiro." Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também publicou mensagem lamentando o falecimento de Major Olímpio. Olha só, após muitas discussões em torno dos efeitos colaterais do imunizante de Oxford, a Agência Europeia de Medicamentos classificou como segura e eficaz a vacina contra o coronavírus da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade Inglesa. A declaração foi feita pela diretora executiva do órgão regulador, Emer Cook, após uma reunião do Comitê de Segurança para discutir o assunto. O comitê chegou a uma conclusão científica clara. Esta é uma vacina segura e eficaz. Os benefícios ao proteger as pessoas da Covid-19 com os riscos associados de morte e hospitalização superam os possíveis riscos. O comitê também concluiu que a vacina não está associada a um aumento no risco global de eventos tromboembólicos ou coágulos sanguíneos. Especialistas da Agência Europeia de Medicamentos se reuniram após temores sobre possíveis efeitos colaterais. Apesar do apoio ao imunizante, o órgão disse não ser possível excluir definitivamente uma ligação entre a vacina em questão e casos raros de distúrbios de coagulação sanguínea. Com base nas evidências disponíveis e após dias de análise aprofundada dos resultados laboratoriais, relatórios clínicos e de autópsias e mais informações dos ensaios clínicos, ainda não podemos descartar definitivamente uma ligação entre os casos e a vacina.
Pelo menos 15 países optaram por suspender o uso da vacina da AstraZeneca preventivamente. Nesta quinta, após o posicionamento da agência, França, Espanha e Itália já anunciaram que vão retomar a campanha de vacinação com doses da AstraZeneca nesta sexta-feira. E um estudo preliminar feito por pesquisadores brasileiros apontou a eficácia das vacinas AstraZeneca e Pfizer contra a variante brasileira do coronavírus, identificada pela primeira vez em Manaus. E o presidente do Banco Internacional de Desenvolvimento anunciou que o órgão vai destinar 20 milhões de dólares de capital inicial para um fundo de desenvolvimento sustentável da Amazônia. A quantia equivale a 110 milhões de reais. O anúncio foi feito pelo presidente do BID, Maurício Claver Caroni, durante a Assembleia Anual da instituição na Colômbia. Nos estaremos enfocando em 4 áreas prioritárias. Vamos focar em 4 áreas prioritárias. Em primeiro lugar, a bioeconomia. Em segundo, a gestão agrícola sustentável. Em terceiro, pecuária e florestas. Capital humano, cidades e infraestrutura sustentável. E a infraestrutura sustentável. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, a América Latina foi a região mais castigada pelo desmatamento na última década devido à expansão da agricultura e da pecuária, à construção de estradas, atividade de mineração e aos incêndios florestais. Apresentaremos ao Congresso uma lei que endurece as sanções penais para aqueles que ameaçam o patrimônio natural do nosso país e aqueles que ameaçam o patrimônio natural da nossa Amazônia. Segundo dados de 2019, o desmatamento na Colômbia destruiu 1.590 km² de florestas, 62% delas na Amazônia. Em 2020, a floresta amazônica brasileira perdeu 8.426 km² por causa do desmatamento. A bacia do Amazonas, que abriga a maior floresta tropical do mundo, se estende por 7,4 milhões de km² e ocupa quase 40% da superfície da América do Sul. O território se estende por 9 países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. O Brasil registrou novos recordes nas médias móveis de Covid, com mais de 2.700 mortes. O país contabilizou 287 mil óbitos por coronavírus desde o início da pandemia. Enquanto o número de vítimas aumenta, uma esperança. A campanha de vacinação segue em todo o país. De acordo com o vacinômetro atualizado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, 12.973.371 doses já foram aplicadas no país. É um momento muito legal, assim, é muito importante. É importante que todo mundo se vacine, que todo mundo se proteja e que a gente possa ter uma expectativa, uma vida melhor. Eu acho que o que falta não é a atitude do governo, o que falta é consciência das pessoas, entendeu? Em todas as idades. Porque não é só as pessoas mais jovens que estão sendo responsáveis pela contaminação dos mais velhos. O boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta quinta registrou 2.724 mortes pela doença e 86.982 novas contaminações em 24 horas. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que cria o auxílio emergencial. O texto do auxílio prevê que o benefício será pago a uma única pessoa por família. A medida provisória prevê o pagamento de 4 parcelas do auxílio emergencial, que vai ser de R$ 150 para famílias uniparentais, ou seja, uma pessoa sozinha, e de R$ 375 para mulheres chefes de família. O governo federal estima que vai atender 45 milhões de famílias com o benefício e gastar 43 bilhões de reais, incluindo os custos operacionais. O auxílio emergencial será pago a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal de até 3 salários. Aos que recebem o Bolsa Família, vale a mesma regra do ano passado. O beneficiário recebe o auxílio de maior valor. Trabalhadores formais, estagiários, residentes médicos ou beneficiários de bolsas de estudos não serão atendidos pelo programa. Também ficam de fora da possibilidade de receber o auxílio quem teve rendimentos tributáveis de R$ 28.559 em 2019. Quem recebeu o auxílio no ano passado, mas não movimentou o dinheiro na poupança digital, também fica impedido. Menores de 18 anos não podem solicitar o auxílio, com exceção de mães adolescentes. O pagamento do auxílio emergencial será feito como no ano passado. Para os beneficiários do Bolsa Família, o dinheiro será acreditado seguindo o calendário do programa.
Aos demais, o valor será inserido direto na conta social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, direto no celular. A PEC emergencial prevê que o governo federal possa gastar até 44 bilhões de reais fora do teto de gastos. Deste valor, o governo federal disse que vai usar 23,4 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial aos beneficiários já cadastrados nas plataformas digitais da Caixa. 6 bilhões e meio para os integrantes do Cadastro Único do Governo Federal e 12,7 bilhões para os inscritos no Bolsa Família. Como se trata de uma medida provisória, o texto já passa a valer assim que for publicado. A expectativa é que a MP saia no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Após a publicação, o Congresso Nacional tem 4 meses para discutir e, eventualmente, alterar o texto. Os parlamentares podem, por exemplo, aumentar o valor do benefício, mas caso isso ocorra, o excedente aos 44 bilhões sairá do resultado primário do orçamento do país, o que poderia comprometer os gastos públicos, conforme explicam especialistas. A PEC, ela trava, a partir da sua aprovação na segunda-feira, ela trava o quanto que o governo vai poder gastar com a mitigação da pandemia, ou seja, com o auxílio emergencial. Esses 44 bilhões estão previstos para 2021 e eles permitem que o governo não observe os limites ligados ao resultado primário, e ao total de gastos primários, ou seja, 44 bilhões que ficariam fora das medidas ligadas ao cálculo dos gastos autorizados. E para prevenir e reprimir fraudes com relação ao auxílio emergencial, o Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou uma parceria com o Ministério da Cidadania. As pastas vão compartilhar informações que ajudem a rastrear possíveis fraudadores do programa e assim evitar que pessoas que não têm direito recebam o benefício. E os beneficiários do Bolsa Família devem começar a receber o auxílio emergencial a partir de 16 de abril. Já o calendário dos cadastros pelo CadÚnico ou pela Caixa ainda vai ser definido por meio de medida provisória. Os beneficiários do Bolsa Família vão seguir o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o final do NIS, o número de identificação social. O Ministério da Cidadania informou que os outros beneficiários cadastrados pelo Cadastro Único ou pelo aplicativo da Caixa vão ter o calendário de pagamento definidos por medida provisória. A nova rodada do benefício começa em abril para todos os grupos. A estimativa é de um novo auxílio emergencial com 4 parcelas e valor médio de R$ 250. A nova rodada de pagamentos foi liberada após a aprovação da PEC emergencial no Congresso Nacional. A norma permite ao governo federal pagar o benefício em 2021, com 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos e impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. E veja a seguir, o governo da França anunciou um novo confinamento na capital do país. E ainda, a meta de vacinar 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos será alcançada antes do esperado. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 8 horas e 50 minutos, e o governo federal liberou recursos para a criação de mais de 1.600 leitos de UTI no estado de São Paulo. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria que autoriza a instalação de 1.608 leitos novos de unidades de terapia intensiva foi publicada pelo Ministério da Saúde. As vagas em UTIs no estado paulista vão ser criadas para adultos e crianças.
e todas devem ser utilizadas para atendimento exclusivo de pacientes contaminados pela Covid-19. A portaria estabelece 77 milhões de reais em recursos financeiros advindos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde que são disponibilizados ao governo de São Paulo e aos municípios. Dados divulgados pelo governo do estado apontaram que as taxas de ocupação dos leitos de UTIs iniciaram a semana em 90% de ocupação na Grande São Paulo e 89% no estado. E em mais destaques internacionais, o ex-presidente argentino Maurício Macri está de volta à cena política. Macri lançou um livro de memórias cujo título, em tradução livre, é Primeiro Tempo. A obra, com 300 páginas, faz um balanço de seus 4 anos de governo e promete servir de ponto de partida para o liberal Macri se firmar como oposição ao governo de Alberto Fernandes, um peronista de centro-esquerda. Nesta quinta-feira, o político de 62 anos fez em Buenos Aires a primeira apresentação pública do livro, que saiu com uma tiragem de 25 mil exemplares. O analista Carlos Fara disse que o livro é claramente um instrumento de posicionamento político. Macri não descarta a possibilidade de voltar a se candidatar à presidência em 2023. Autoridades espanholas estudam 3 casos de trombose em pessoas que receberam a vacina anti-Covid-19 da AstraZeneca. Um paciente morreu. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde do país, Carolina Darias, 2 dias após o governo decidir suspender o uso do imunizante por pelo menos 15 dias. Pode estar ou não ocasionado com a vacuna. Entendo a preocupação, mas também quero enfatizar que estamos falando sobre nosso país, em que por enquanto são 3 casos em relação a 975 mil pessoas que receberam a vacinação. A imprensa disse que a pessoa que morreu era uma professora de matemática de 43 anos de idade de Marbella, sem condições de saúde pré-existentes. De acordo com o jornal Diário Sur, a mulher sofreu uma hemorragia cerebral e se queixou de dores de cabeça após tomar uma dose do imunizante. Mas os médicos atribuíram aos efeitos colaterais normais associados à vacina. Além da Espanha, outros países como Alemanha, França e Itália também suspenderam a aplicação do imunizante devido aos temores. E ainda falando sobre coronavírus, o governo da França anunciou um novo confinamento na capital do país. O primeiro-ministro francês Jean Castex anunciou nesta quinta-feira um novo confinamento de 1 mês em Paris e outras regiões. O objetivo é combater um repique de Covid-19 que está deixando os hospitais à beira do colapso. Os negócios não essenciais vão voltar a fechar as portas e os deslocamentos serão restritos nas regiões afetadas. As escolas vão permanecer abertas e será permitida a prática de exercícios ao ar livre em um raio de 10 quilômetros ao redor das residências. Jean Castex disse que a região vive uma 3ª onda do novo coronavírus, com cerca de 1.200 pessoas em tratamento intensivo apenas na região de Paris. E uma boa notícia: nos Estados Unidos, a meta de vacinar 100 milhões de pessoas será alcançada antes do esperado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que seu objetivo de aplicar 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em seus primeiros 100 dias no cargo será cumprido nesta sexta-feira, muito antes da meta original. Biden havia dito inicialmente que queria que fossem administradas 100 milhões de vacinas em 100 dias, mas esse objetivo terá sido alcançado em menos de 60 dias. Ordenei a todos os estados, tribos e territórios que tornassem todos os adultos elegíveis para serem vacinados, o mais tardar no dia 1º de maio. Fico feliz em ver que vários estados já estão dando esse passo para tornar mais e mais americanos elegíveis, mesmo antes de 1º de maio. Nesta sexta, atingiremos 100 milhões de doses administradas por nosso governo. A Casa Branca anunciou que os Estados Unidos planejam enviar milhões de doses da vacina contra a Covid-19 AstraZeneca para seus vizinhos México e Canadá. E ainda falando sobre os Estados Unidos, a Google anunciou um investimento de mais de 7 bilhões de dólares em infraestrutura este ano e vai gerar milhares de postos de trabalho em várias partes do país.
A decisão vai gerar pelo menos 10 mil novos postos de trabalho de tempo integral. De acordo com o Pichai, a Google quer ser parte da recuperação econômica, o que inclui investimentos em locais novos para a empresa e ampliação de outros em 19 estados. Milhares de empregos estão previstos em Atlanta, na capital federal, Washington, em Chicago e Nova York. A meta é ampliar também os centros de dados da Google em Nebraska, Carolina do Sul, Virgínia, Nevada e Texas. O anúncio ocorre quando o gigante da tecnologia e líder mundial em propaganda online enfrenta várias acusações nos Estados Unidos por práticas de monopólio. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 10 da manhã. Até já!